Bom dia, gente. Vamos continuar aí o nosso estudo dos gases. Hoje a aula vai ser bem curtinha, tá? Só finalizando o estudo dos gases que a gente começou na outra aula. Eu dividi porque eu achei que seria muita coisa para colocar numa aula só, né? Então, na última aula, a gente viu os tipos de transformações gasosas que ocorrem, né? São a isocórnica, quando tem volume constante, a isotérmica, quando tem temperatura constante, e a isobárica, quando tem pressão constante, né? Além desses três tipos de transformação, a gente também estudou a equação geral dos gases, que diz que P1V1T1 é igual a P2V2T2. Né? Então, hoje a gente vai continuar o assunto de estudo dos gases, tá? E nós vamos terminar vendo aí sobre o gás ideal, tá? O gás ideal é aquele que segue as condições ideais de pressão, temperatura e volume, tá? Bom, o que tem de interessante na aula de hoje? A gente vai estudar a equação geral dos gases ideais, tá? Ou também conhecida como a equação de Clapeyron. E essa equação diz o seguinte, ó, que pressão vezes o volume, né, P vezes V é igual a N, esse N é novo, vezes R, esse R também é novo, vezes o T, que é a temperatura. Né? Então, pressão, volume e temperatura, a gente já está habituado a lidar. Nós já estamos lidando com isso desde a última aula. Agora, o que é N e o que é o R dessa equação aí? O N é o número de mols dessa substância. Tá? Nesse assunto aí a gente vai misturar um pouquinho com a química, né? Mas eu não vou pedir para vocês calcularem o número de mols, tá bom? Não se preocupem. Então, você sabe que N é o número de mols e o R é a constante universal dos gases, tá? Ela é dada como 0,082 atmosferas por litro quilomol ou 8, só um minutinho que entrou aqui na frente um outro negócio. Ou 8,314 joules por quilomol, tá? Normalmente a gente vai usar o 0,082, tá? Por causa das condições das unidades que a gente lida mais com a pressão em atmosferas, com volume em litros. Então, normalmente a gente vai usar o primeiro valor para R, tá? 0,082 atmosfera litro por quilomol, por Kelvin mol, perdão, tá? Então, PV é igual a nRT. Tá legal? No próximo slide a gente vai ver aí um exemplo sobre essa equação antes da gente ver os exercícios.